só avisando, gente, eu tô com muita saudade de vocês. Espero que esse momento passe logo e a gente possa voltar a conviver juntos. Não, nada vai substituir esse contato presencial. Mas assim, enquanto isso não acontece, vamos firmes. Não vamos deixar que esse momento atrapalhe também o nosso aprendizado. Então, assista o vídeo até o fim, anote suas dúvidas e passe para mim no WhatsApp. Inclusive lá no WhatsApp é um momento para a gente ter um pouco ainda de contato. Não substitui ainda, né, o contato presencial, mas é aquele momento para a gente poder trocar um pouco de ideias, para a gente poder conversar um pouquinho. Matéria de hoje, a gente vai começar a trabalhar figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Vocês já estudaram isso? Claro que sim. Vocês já estudaram isso lá no Fundamental. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar as principais, nós vamos trabalhar novamente para até aprofundar mais um pouquinho, já em nível de ensino médio. E aí a gente faz alguns exercícios dentro também do nível das competências que o ensino médio cobra. Lembrando que figura de linguagem, gente, é muito importante. Até, inclusive, é uma continuação, diversificação de poesia, porque a linguagem literária, a linguagem da literatura, ela é uma linguagem figurada. Nós estamos trabalhando em gramática. O caderno que você vai usar para essa aula é o caderno de gramática. Mas, claro que as figuras de linguagem são usadas na literatura também, né? A gente usa no dia a dia e usa na literatura. Indo aqui, antes de falar delas propriamente dito, lembrando que é só a primeira parte. Nesta primeira parte, nós vamos falar de denotativo e conotativo, e nós vamos falar de comparação, metáfora e metonímia. Só essas 5 coisas. 5 conceitos bem simples e a gente fecha essa aula de hoje, a primeira parte das figuras de linguagem. Lembrando, ó, denotativo. Lembra do D do dicionário? Eu sempre falo isso na sala de aula. Eu queria estar na sala de aula para dizer isso. Ó. Denotativo, D do dicionário. É o sentido real. Qual é o sentido real de uma palavra? É o sentido que está lá no dicionário. Então, quando uma palavra tem um sentido real, eu digo casa, eu digo lua. E você lembra, é o satélite natural da Terra. Então, lua, nesse sentido, está no sentido literal dela, no sentido denotativo. Então, denotativo pode ser chamado, às vezes, nos textos, de ao pé da letra. Quando eu digo, olha, ele disse isso ao pé da letra, significa que foi denotativo. Quando é o sentido real, é denotativo. Quando é o sentido literal, não anotei no meu, mas anota no seu aí. Sentido literal é o sentido também denotativo, que é o sentido real. Do outro lado, nós temos o sentido conotativo. Quando está no sentido conotativo, não confunda com função conativa. Função conativa é da outra matéria, é função da linguagem, é o mesmo que apelativa. Função conativa. Aqui não. Aqui nós queremos o conotativo. Conotativo, que é o sentido figurado. É quando não é o sentido real da palavra, é um sentido mais poético. E é dado, às vezes, pelo contexto. Então, se eu digo, olha, tem uma lua dentro dos seus olhos, já mudou, já não é mais a lua satélite da Terra. Virou um sentido dado pelo contexto. Pelo contexto ali que a pessoa disse, a gente vai compreender. Então, o que nós vamos estudar nesta matéria é só o conotativo. O denotativo não há o que estudar. É você ter um bom dicionário e aí você consultar toda vez que você precisa. Certinho? Denotativo, não há o que estudar, é consultar o dicionário ou você ir acostumando aos poucos com os sentidos das palavras. Denotativo. Conotativo é o sentido figurado e aí gera a partir daí a chamada figura de linguagem, que são sentidos poéticos, sentidos dados pelos contextos diversos que a gente cria. E se esquecer, se trocar um dos dois, oh meu Deus, agora qual que é o figurado? É o denotativo ou é o conotativo? Lembra do D do dicionário. O dicionário começa com D, dicionário tem o sentido real das palavras, então dicionário é o denotativo. Segunda parte aqui, nós vamos direto para as figuras de hoje, comparação, metáfora e metonímia. Essas três hoje, só essas três. Cláudio, mas por que só essas três?
Nós vamos começar com essas três, porque as três são muito parecidas. São figuras de linguagem que elas aproximam duas realidades. Tanto na comparação, tanto na metáfora, quanto na metonímia, nós temos duas realidades. Realidade A, realidade B. Essas duas realidades são aproximadas dentro de um determinado contexto, claro. Não esquece o contexto. Dentro de um determinado contexto, e aí gera um sentido figurado, um sentido que não está no dicionário. Não adianta ler um poema cheio de linguagem figurada, por exemplo, e você tentar buscar no dicionário. É um erro muito grave de pessoas que vão ler poemas, porque eles querem interpretar ali o que está no poema, mas tentando buscar no dicionário os sentidos. Não, tem que ver o contexto do poema e ver que tipo de figuração o artista está criando. As três de hoje, elas aproximam realidades diferentes e criam sentidos. A primeira, a comparação. A comparação é uma figura muito simples de se entender. Olha, esta mulher parece uma rosa. Esta mulher parece uma rosa. Nós notamos claramente aqui o comparador. Olha, parece, é um comparador. O que são comparadores, professor? O como é um comparador, o igual, o parecido, o semelhante, o assim como. Assim como uma rosa, esta mulher é. Esta mulher é assim como uma rosa também é. Essa mulher é parecida com uma rosa, ela é igual a uma rosa, ela é como uma rosa. Então, quando tem esse elemento comparador, é comparação. Comparei duas realidades. Cláudio, que duas realidades? Mulher e rosa. Duas realidades, ó, realidade de uma mulher, realidade de uma rosa. Quando eu fiz essa aproximação das duas realidades, eu criei um sentido com base nessas aproximações. A segunda de hoje é a metáfora. Fiz aqui também o esqueminha da metáfora. Vocês estavam com saudade, né, da minha letra? Olha aí, fiz aí essa maravilha de esqueminha com a metáfora. Agora, quando é metáfora, olha, eu tenho aqui novamente, vou até mostrar melhor o esqueminha das duas realidades aqui, ó. Olha, eu tenho mulher, eu tenho, parece, lembra da teoria dos conjuntos de matemática? Você tinha lá, né, conjunto A, conjunto B, fazer intersecção, fazer a união dos conjuntos. Aqui nós temos o conjunto A, ó, que é mulher, a realidade B, o conjunto B, pensa nas realidades como conjuntos, ó. Realidade A, realidade da mulher. Realidade B, a segunda realidade, rosa. Quando eu aproximo essas duas realidades, eu gero um sentido com base no que há em comum entre elas, como se fosse uma intersecção mesmo, matemática. O que tem em comum entre uma mulher e rosa? Tem que ter. A interpretação de uma metáfora é o que há em comum entre as realidades. Da comparação também. Tanto na comparação quanto na metáfora, porque as duas só são diferentes porque não tem comparador. Ó. A metáfora é uma comparação sem comparador. Uma comparação sem comparador. Esta mulher é uma rosa. Esta mulher é uma flor. Quando eu digo que é, eu não digo que é como, eu gerei metáfora. E aí, o que há em comum entre elas? Ó, beleza. Uma flor, uma rosa e uma mulher podem ser belas. Uma flor e uma mulher podem ser delicadas. Uma flor e uma mulher podem exalar perfume. Uma flor e uma mulher, e uma rosa e uma mulher pode conter espinhos. E aí, então, mas como que eu vou saber qual dos sentidos? Pelo contexto. Lendo o texto onde está essa frase, onde está esse verso, você vai perceber, tentar descobrir ali qual que é o contexto. Lembra que o contexto pode ser o lugar, a idade, os papéis sociais, o contexto são todos os referentes dentro daquele campo de comunicação. E aí eu vou ter o sentido. A terceira de hoje, para fechar nossa aula, é a metonímia. Metonímia também aproxima duas realidades? Também. Eu tenho a realidade A, eu tenho a realidade B, só que diferente da comparação e da metáfora, agora eu troco uma pela outra. Eu troco. Na metonímia eu troco uma pela outra. Então se eu tenho, por exemplo, uma parte e um todo, olha, um ser humano é composto de várias partes, todo mundo sabe disso. Um ser humano é composto de várias partes. Eu tenho a cabeça, eu tenho as mãos, eu tenho as pernas, eu tenho o tórax, eu tenho o rosto, eu tenho os olhos, o ouvido, a boca. Quer dizer, tem várias partes num ser humano para fazer ele ficar sendo um todo completo. Quando eu pego uma parte e o todo do objeto
e eu me refiro ao objeto só pela parte. Por exemplo, pedir alguém em casamento. A gente usa a metonímia, pedir a mão em casamento. Vou pedir a mão dela em casamento. Olha, não é só a parte, é o todo. Você vai pedir a pessoa inteira em casamento. Mas aí a gente se refere, a gente troca um pelo outro. Quando isso acontece, gera um sentido muito interessante chamado metonímia. Pode ser também o autor em uma obra. Tem o escritor, tem o que ele escreveu. Aí eu digo, olha, eu gosto de ler, em vez de dizer o livro da pessoa, você diz a pessoa, o autor pela obra. Aí eu gosto de ler Carlos Drummond de Andrade. Eu gosto de ouvir, sei lá qual é a sua banda preferida, se fosse a minha, né? Engenheiros do Havaí, eu diria, gosto de ouvir Engenheiros do Havaí, em vez de dizer música. A obra é a música que a banda produz, mas o autor, a banda. Então eu digo que gosto de ouvir a banda. Isso é metonímia. Causa e efeito. Por exemplo, veneno é uma causa que ele leva a um efeito, que é a morte. Se eu digo que naquela noite muito triste ela bebeu a própria morte, eu estou dizendo que eu estou, aliás, trocando a causa pelo efeito. Quando então eu aproximo duas realidades e troco um pela outra na frase, gera metonímia. Pode ser marca pelo produto, todo mundo usa marca pelo produto. Eu, vocês, a mãe de vocês, os pais, todo mundo usa marca pelo produto. Em vez de chegar no mercado e falar, moço, o senhor tem esponja de aço? Eu digo, moço, o senhor tem Bombril? Quanto está o Bombril? E não importa que tipo de esponja de aço. Eu me referi a ele pela marca. Mas aí pode ser a Solan, pode ser outra marca qualquer. Mas em vez de pedir esponja de aço, eu peço a marca. Em vez de pedir refrigerante, sabor, cola, você pede a marca, que é Coca-Cola. Coca-Cola não é um refrigerante. Adoro tomar Coca-Cola. Coca-Cola não é um refrigerante. Coca-Cola é uma marca de refrigerante. Ah, Cláudio, mas é errado dizer assim? Não, não é errado. Não confunda o que eu estou dizendo. A metonímia ela é normal, a gente usa no dia a dia normalmente. O que não é normal é a pessoa desentender isso. A gente tem que entender. Pelo contexto eu vou entender. Eu chego no mercado e falo, moço, me dá uma Coca-Cola? Todo mundo sabe o que eu estou dizendo. Figurativamente, é uma figura de linguagem que representa que eu gosto de refrigerante de sabor cola da marca Coca-Cola. Pode ser também, olha, conteúdo pelo continente. Fala, fulano, você estava com fome, hein? Você comeu 2 pratos, mas a pessoa não comeu o prato é o continente. Cláudio, o que é um continente? Tá falando de América, Ásia? Também. Um continente é qualquer recipiente que contém alguma coisa. Então a América é um continente, porque ela contém os americanos. A Ásia é um continente, porque contém os asiáticos e por aí vai. Então, conteúdo e continente. O conteúdo é o que está dentro do continente. Então, quando eu digo que a pessoa comeu 2 pratos, eu estou dizendo que ele comeu o continente, o recipiente, mas ele não comeu o recipiente. Ele comeu o conteúdo que estava ali dentro. Então, conteúdo pelo continente gera metonímia. É igual você dizer, me vê aí um copo d'água. Ah, Claudio, ele falou errado. Ele pediu um copo feito de água. Não, eu não pedi um copo feito de água. Eu pedi uma medida de água que caiba dentro de um copo. É uma metonímia. Me dá um copo d'água. Estou com tanta sede. A gente não nega um copo d'água a ninguém. Claudio, mas o certo não é dizer um copo de água. Inclusive, eu já joguei essa questão numa prova. Tem copo d'água e copo de água. Imagine um copo com água e um copo d'água. Olha, se a pessoa pede um copo d'água, é uma medida cheia, é um copo cheio. Você não vai trazer um tiquinho. Você não vai trazer um tiquinho para ele. Agora, se ele pede um copo com água, um tiquinho assim, se eu tivesse essa garrafa, minha garrafinha da sorte, se eu tivesse isso aqui de água dentro de um copo, já é um copo com água. Então, um copo com água é uma medida imprecisa. Gera dúvida de quanto de água tem dentro daquele copo. Agora, um copo d'água é igual você falar assim, uma xícara de leite, uma colher de farinha, uma colher de sal. É uma medida cheia do tamanho que caiba naquele recipiente. Então, um copo d'água é um copo cheio de água. Um copo de leite. Você fala, eu tava com fome, eu fui tomar um copo de leite. Ninguém fala, fui tomar um copo com leite. Fui ali tomar um copo com água. Não existe isso, não existe. É conversa. A metonímia mesmo é um copo de, porque é o conteúdo
pelo continente. Não quer dizer que você vai beber um copo d'água, não. Você não bebeu o copo. Você simplesmente usou uma metonímia, conteúdo e continente. É um pelo outro. Você troca um pelo outro. Espero sim que tenha dado para entender direitinho. Dúvidas, você anota. E aí eu vou disponibilizar esse resuminho aqui para vocês, só para fechar a aula aqui. Só para fechar a aula. Tem aqui, já está começando o mapa cerebral das figuras, ó. Monta o seu aí também, ó. Monta o seu aí no seu caderno. No centro da folha você coloca figuras de linguagem. Coloca o seu bonitinho, coloca com cores, muda as cores, né? Na metáfora você escreve com uma cor, na comparação escreve com outra, na metonímia em outra. E aí tem um resuminho de hoje. Então, denotativo, sentido real das coisas, D do dicionário. Conotativo, sentido figurado. Figuras de hoje, metáfora, é uma comparação direta, não tem comparador. Comparação é uma comparação que traz o comparador igual, parecido, como, semelhante. E metonímia é quando eu troco um pelo outro. Me dá um Bombril, me dá uma Coca-Cola e por aí vai. Dúvidas no WhatsApp? Bom estudo para você e até mais.